Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez, queremos saber de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste esta edição do Jornal Foco do Brasil. Deixe o seu comentário, sua opinião, participe do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado. E, gente, um olá especial hoje para nossos espectadores de Brasília, festejando os 61 anos Brasília. A presença do Brasil neste primeiro movimento de Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, em um dos principais tópicos de sua agenda, o meio ambiente. Cerca de 40 líderes mundiais convidados participando, a repercussão da participação do presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, dia 22, no Encontro de Clima, promovido pelo presidente dos Estados Unidos. Em um discurso contendo um resumo de ações e de novas iniciativas do governo brasileiro em relação ao clima e à Amazônia, os 3 minutos de discurso do presidente Jair Bolsonaro podem soar como uma guinada de ações ambientais do governo brasileiro para atrair a cooperação internacional através de mais recursos financeiros, mediante o aumento no rigor ao combate, por exemplo, a incêndios, ao desmatamento ilegal, sobretudo os de origem criminosa, não é, incêndios. Ao reafirmar os compromissos assumidos pelo Brasil em 2015, no âmbito do Acordo de Paris, e destacados por Bolsonaro em uma carta que enviou a Biden aí na semana passada, o presidente Bolsonaro sinaliza, aumentar, sim, a fiscalização do desmatamento e o compromisso a eliminação do desmatamento ilegal até 2030. E sobre esse desejo do governo de atrair recursos internacionais para fortalecer as ações, o vice-presidente Mourão disse que a ajuda internacional é importante, mas reconheceu que o dinheiro só chegará se o Brasil apresentar resultados satisfatórios nessa área. No primeiro evento como empresários do programa Diálogos pelo Brasil, criado por Paulo Scaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, o presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência, comentou sobre o Plano Nacional de Imunização e a agenda de reformas. Entre os presentes, estavam 10 ministros do governo Bolsonaro, como Paulo Guedes da Economia, mais 40 empresários, entre eles Abílio Diniz, André Bier Gerdau, André Esteves, BTG Pactual, Luiz Carlos Trabuco, Bradesco, Wesley Batista Filho, JBS. Um dos pontos discutidos foi a vacinação contra a Covid-19, pandemia que assola a economia mundial há mais de um ano. Os empresários acreditam que a estabilidade econômica e os novos investimentos no setor só podem ser colocados em prática com a imunização da população. Além disso, as reformas estruturais, com destaque para a reforma administrativa, que a CCJ pretende colocar em pauta, também foram debatidas no encontro. O presidente Bolsonaro concordou com os empresários e reafirmou que a vacinação é fundamental para que o país volte a crescer com mais velocidade. Desde o início da pandemia do coronavírus no país, em março de 2020, o presidente levanta a bandeira de que saúde e economia caminham lado a lado, não é? O Brasil não parou. Fizemos muita coisa no ano passado, desde a gestão Pazuello, e as vacinas são uma realidade hoje. Não temos medo de CPI, mas espero que essa ação não prejudique o nosso trabalho, explicou o presidente. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também esteve presente e garantiu aos empresários que prevê um horizonte melhor de vacinação entre maio e junho. E alertou que é preciso evitar aglomerações no transporte público, uma das principais vias de contágio da doença na atualidade. O Brasil ultrapassou a Inglaterra em aplicações da segunda dose de vacinas contra a Covid-19. Além de vacinar mais que a Europa, agora o Brasil ultrapassa na segunda dose a Inglaterra, com os dados apresentados pelo governo
em inglês, não é? Até a meia-noite do dia 20 de abril. 8,7 milhões de ingleses haviam recebido a última aplicação do imunizante. No Brasil, essa condição corresponde a 9 milhões de pessoas já, conforme a atualização do Ministério da Saúde, ainda na manhã desta quarta-feira, dia 21, às 7 horas da manhã. O presidente Jair Bolsonaro disse a líderes evangélicos, você viu a repercussão, que o ministro da Advocacia Geral da União, André Mendonça, é o favorito para assumir a vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal em julho com a aposentadoria do decano da Corte, Marco Aurélio Mello. O pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, afirmou não ser a primeira vez que Bolsonaro dá todos os sinais de que indicará Mendonça para a Corte. Ele já tinha falado comigo no dia 15 de março, quando eu estive no Palácio do Planalto para propor um jejum e estava com 8 líderes. Agora, ele confirmou mais uma vez. Isso já é uma verdade, o André é favoritíssimo. Não tem para ninguém, disse Malafaia ao jornal Estadão. Bolsonaro recebeu para reuniões pastores evangélicos e deputados da bancada. Em um dos encontros, o próprio Mendonça, estava presente. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo reduzirá as tarifas de importação para instrumentos musicais de corda de 18% para 5% e de skates de 20% para 2%. As novas taxas serão cobradas a partir do dia 27 de abril, disse o presidente. A redução foi aprovada em reunião da Câmara de Comércio Exterior, grupo que reúne representantes de vários ministérios, além da presidência. Bolsonaro afirmou que desde o início do governo já foram zeradas ou reduzidas tarifas de importação de mais de 600 itens que vão de saúde, alimentos, games e combustível, e também a redução a zero do imposto de importação de pneus, redução feita em janeiro em atendimento aos caminhoneiros. O imposto de importação sobre itens necessários para combater a Covid-19, entre eles os cilindros de oxigênio, tem isenção das tarifas até o dia 30 de junho deste ano. E o Congresso Nacional começa a analisar projeto de lei das diretrizes orçamentárias para 2022. Ainda em meio às discussões sobre o orçamento de 2021, o governo federal já planeja suas contas para o próximo ano. Além de apontar os gastos mais importantes para 2022 e as regras para a elaboração do orçamento, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 traz uma série de projeções do governo para o ano que vem. Para itens como salário mínimo, R$ 1.147, inflação 3,5%, crescimento do PIB 2,5% e previsão de rombo nas contas públicas de mais de 170 bilhões. Encaminhado ao Congresso Nacional no dia 15, o projeto precisa ser votado e, é claro, eventualmente alterado por senadores e deputados federais até o próximo dia 17 de julho. As consultorias de orçamento da Câmara dos Deputados e também do Senado, em trabalho conjunto, elaboraram um informativo com dados e informações sobre o projeto da LDO. No documento, os consultores observam que, diferentemente da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, o projeto da LDO de 2022 não aborda de forma separada os riscos que podem afetar receitas, despesas e dívida pública devido aos efeitos da pandemia, o que, conforme o estudo, pode afetar as projeções de crescimento da economia. No projeto, o governo federal calcula um déficit primário de até R$ 170 bilhões para 2022, o que corresponde a 2% do PIB. O déficit primário indica quanto o governo gasta acima daquilo que arrecada, sem contar as despesas com a dívida pública. Se for confirmado esse rombo, o país chegará ao 9º ano consecutivo de contas públicas no vermelho. O informativo das consultorias de orçamento também compara os parâmetros macroeconômicos do governo para os próximos anos, com as estimativas do mercado. Enquanto o governo projeta um crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, de 3,2% para 2021, o mercado avalia que o PIB tem um incremento de 3,04%. Para 2022, o governo projeta um crescimento de 2,5%, enquanto o mercado espera 2,34%. Para 2023 e 2024, as expectativas são idênticas.
Governo e mercado estimam um crescimento de 2,5% em cada um desses anos. A LDO 2022 prevê a redução de inflação de 4,4% em 2021 para 3,5% em 2022. Já a previsão do mercado é que a inflação chegue a 4,92%. Por fim, o salário mínimo proposto pelo governo para 2022 será de R$ 1.147, 47 acima do atual, que é de R$ 1.100. Corrigido pela inflação, o valor segue o formato adotado desde 2020, sem valorização real. Mas o salário mínimo pode ser maior, a depender da inflação registrada. O governo ainda deverá editar uma lei para definir o valor para o próximo ano. Mantidos os atuais parâmetros, o salário mínimo deve chegar a R$ 1.188 em 2023, R$ 1.229 em 2024, segundo o governo. O presidente Bolsonaro é e será reconhecido como o melhor presidente da história do Brasil. Um deputado federal do baixo clero que se elegeu sem dinheiro, sem partido, sem tempo de televisão, sem parcerias, sem coligações. Era ele, o povo e Deus. Foi assim antes, está sendo assim agora e será assim depois. Basta observar a forma como o povo o recebe Brasil afora. Essa é a verdadeira pesquisa de opinião. Foi o que afirmou o deputado Hélio Negão. O presidente foi eleito e mantém sua base popular de apoio porque o eleitor se identifica com ele, disse o deputado ao site pleno.news. Ele é verdadeiro, mostra suas virtudes e fraquezas, enfrenta as dificuldades de peito aberto. O brasileiro se enxerga nele. Durante todos esses anos de amizade, reconheço que sua maior virtude é guiar-se pela verdade. Ele não tem amor por poder ou pela caneta. Antes, preocupa-se com a verdade, doa a quem doer, garantiu o deputado Hélio Negão. O parlamentar exaltou ainda a atuação do presidente durante a pandemia da Covid-19, criticada pela oposição. Ele está utilizando as Forças Armadas para a vacinação daqueles que desejam vacinar-se. Durante os primeiros momentos de pandemia, procurou dar palavras de encorajamento ao povo brasileiro, preocupou-se em salvar vidas e sugeriu liberdade individual para quem quisesse se tratar antes. Enviou bilhões de reais para estados e municípios. Agiu sempre dentro dos limites constitucionais. Buscou acordos bilaterais com vários países do mundo. E ao longo de 28 meses não existe um único escândalo de corrupção no governo federal, completou Hélio Negão. E por fim ele afirmou que Bolsonaro será, na sua opinião, o melhor presidente da história do Brasil. Piora o estado de saúde do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Internado desde a semana passada, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi diagnosticado com líquido nos pulmões e no abdômen devido a uma inflamação provocada pelo câncer que ele enfrenta na região da cárdia, com metástase em outras áreas do corpo. A informação foi dada na tarde desta quarta-feira, dia 21, durante uma coletiva de imprensa da equipe médica do prefeito de São Paulo. Segundo médicos, ele começou a receber alimentação parenteral durante a madrugada para auxiliar no ganho de peso. Outro prefeito que tomou um susto com um susto na área de saúde foi o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, um acidente isquêmico, cerebral, e ainda que ele, apesar do susto, já se recuperou, está em observação e está muito bem, sem sequelas, com suas próprias palavras de Rafael Greca. Os trabalhadores do setor da cultura afetados pela pandemia de Covid-19 terão direito a mais tempo para pedirem o benefício da Lei Aldir Blanc. O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que estende para 2021, a utilização do benefício emergencial, benefício destinado ao setor. No fim do ano passado, o governo tinha editado a medida provisória 1019, que permite o pagamento do auxílio da Lei Aldir Blanc ao longo deste ano. Serão pagas apenas as verbas inscritas em restos a pagar, recursos autorizados em 2020 para execução em 2021. Sem a MP, a Lei Aldir Blanc perderia a validade no fim do ano passado. No entanto, para eliminar incertezas sobre a continuidade do benefício, o governo decidiu também alterar os prazos do Decreto 10.464 de agosto do ano passado, que regulamentava o programa.
com 3 bilhões de reais destinados a minimizar o impacto da pandemia sobre o setor cultural. A Lei Aldir Blanc introduziu 3 tipos de apoio: renda emergencial de R$ 600 para os trabalhadores, distribuição de prêmios e subsídio mensal de até 10 mil para a manutenção de espaços artísticos e culturais. Os gestores deverão divulgar em sites públicos as informações sobre os valores a serem pagos e os beneficiários dos recursos neste ano. O Planalto ressaltou que o novo decreto não representa aumento de gastos públicos, apenas permite a execução dos restos a pagar e traz mais segurança jurídica ao setor da cultura, assegurando a continuidade das ações emergenciais relacionadas à pandemia. Boa notícia no setor da economia: o governo federal quebra recorde na arrecadação. Em março, aumento de 18,5%. A recuperação da economia no início do ano e recolhimentos atípicos de impostos fizeram a arrecadação federal bater recorde para meses de março. No mês passado, o governo federal arrecadou quase 140 bilhões em impostos, também contribuições e demais receitas, com alta de 18,49% acima da inflação em relação a março do ano passado. Segundo a Receita Federal, este é o maior valor arrecadado da série histórica para meses de março, com início em 1995. No primeiro trimestre, a arrecadação federal somou 445 bilhões, com alta de 5,64% acima da inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, em relação a março do ano passado. O resultado para os 3 primeiros meses do ano também é recorde. A arrecadação federal ainda não sentiu os efeitos da segunda onda da pandemia de Covid-19. Isso ocorre porque a arrecadação do mês passado reflete os fatos geradores de fevereiro. Como os reflexos da atividade econômica na arrecadação levam pelo menos um mês para serem sentidos, o agravamento da pandemia, que ocorreu a partir de março, deverá impactar as receitas do governo a partir de abril. Segundo dados da Receita Federal, apenas em março houve o recolhimento atípico de imposto de renda à pessoa jurídica e de contribuição social sobre lucro líquido de cerca de 4 bilhões de reais por algumas grandes empresas de diversos setores econômicos. Nos 3 primeiros meses do ano, esse tipo de recolhimento somou 10,5 bilhões de reais contra 2,8 bilhões no mesmo período do ano passado. De Brasília, Fábio Santos. Fogo na Globo. Gente, os funcionários dos estúdios Globo no Rio de Janeiro passaram por um susto. De acordo com a assessoria de comunicação da emissora, houve um princípio de incêndio na torre de refrigeração do local. A emissora mais odiada, também talvez amada do país, não é? Foi atingida com fogo e que foi rapidamente controlado pela brigada da própria equipe da Globo. Ainda de acordo com a nota, não houve vítimas e nem impacto no funcionamento do ar-condicionado dos estúdios. O portal Notícias da TV entrou em contato com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que não foi acionado para a ocasião. Poucos dias antes, outra emissora passou por apuros em sua sede carioca. Parte do teto das instalações, você viu, da Record, na capital fluminense, desabou, fazendo com que alguns funcionários fossem atingidos por escombros, não é? Com 3 deles se machucando, inclusive, ainda que sem casos graves. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.